Gente, existe um fenômeno nas plantas conhecido com o nome de fotorrespiração, que é um fenômeno que não é nada interessante para a planta. O nome dele, moçada, é foto, que tem a ver com luz e respiração, porque consome oxigênio e libera CO2, que nem a respiração acontece. A fotorrespiração é um mecanismo, um fenômeno que ocorre em dias bastante iluminados, ou seja, foto, luz, sendo, gente, que esse processo, ele consome oxigênio, libera CO2, que nem acontece com a respiração. Entretanto, ao contrário do que acontece com a respiração, ele não produz ATP. E além dele não produzir ATP, ele ainda tem um problema. Esse mecanismo, ele vai lá, diminui a produtividade da glicose. Ele diminui em cerca de 50% a produção de glicose na fotossíntese. Em outras palavras, moçada, fotorrespiração é um processo que é um saco, né? A gente, inclusive, não sabe por que ele existe, né? É talvez um efeito colateral da existência da fotossíntese, mas definitivamente não é uma coisa bacana. Toda vez que você tem dias muito iluminados, foto, muita luz, consome oxigênio, libera CO2, que nem respiração, não produz ATP e ainda atrapalha a produtividade de glicose na fotossíntese. Sendo, gente, que para poder entender como é que funciona a fotorrespiração, a gente vai ter que lembrar para vocês alguns detalhes de como funciona a fotossíntese. Fotossíntese, né, gente? Apresenta lá duas etapas: fase clara, luminosa ou fotoquímica. A fase clara, luminosa ou fotoquímica acontece, gente, na membrana interna do cloroplasto. E não lembra? Dá uma olhada lá nas aulas de citologia, na playlist de citologia, na parte de fotossíntese, para lembrar. Essa membrana interna, ela origina dobras chamadas lamelas, que formam saquinhos achatados, chamados tilacoides, que se organizam em pilhas, chamados de grânulo. Sendo, gente, que a fase clara, ela utiliza luz, dá o nome clara, clorofila para captar a luz, e ela produz ATP. Ela, moçada, utiliza ainda NADP, que é uma coenzima, utiliza água, e naquela reação de fotólise da água, a gente quebra a água, pega os hidrogênios da água e joga no NADP, formando o NADP H2, e o oxigênio ele é liberado como O2. Inclusive, a gente lembra que todo o oxigênio liberado na fotossíntese vem da quebra da molécula de água, vem da fotólise da água. O que quer dizer? Que toda vez que eu tenho um dia com muita luz, a fase clara bomba, quebra muita água em oxigênio, e aí você vai ter muito oxigênio para promover a fotorrespiração, como a gente vai estar observando. Além da fase clara, né, gente, você tem lá a fase escura, fase química, fase enzimática, que acontece naquela região chamada de estroma do cloroplasto. A fase escura, ela acontece numa única reação química chamada de ciclo de Calvin-Benson ou ciclo das pentoses. E o ciclo de Calvin, gente, ele trabalha assim, né? Ele vai utilizar CO2, 6CO2, vai utilizar o ATP, que vem da fase clara, 18 ATPs, vai usar o NADPH2, que vem da fase clara, 12 NADPH2, oxigênio não, né? O oxigênio, ele vai embora para a atmosfera. E você, então, produz glicose, né? C6H12O6, lembrando que o CO2 é fonte de carbonos, é fonte de oxigênios, o ATP é fonte de energia e o NADPH2 é fonte de hidrogênios para poder fabricar a glicose. Sendo, gente, que a tal da fotorrespiração, ela vai afetar basicamente o ciclo de Calvin, de maneira que eu lembro para vocês como é que funciona o ciclo de Calvin. Tudo começa, né, moçada? Quando a gente pega lá CO2,
são 6 CO2, porque a glicose tem 6 carbonos, né? C6, então 6 carbonos para fazer a glicose. E, gente, o CO2, ele se liga numa molécula chamada de RUDP. Ela é a ribulose 1,5-difosfato. Ela é uma pentose que justifica o nome, né, gente? Ciclo das pentoses, né? Por que o ciclo de Calvin chama ciclo das pentoses? Porque o CO2 reage com uma pentose. Sendo que, entre aspas, fazendo um balanceamento, né? Você tem 6 CO2, 6 moléculas de um carbono, 6 pentoses, 6 moléculas de 5 carbonos, 6 vezes 5 dá 30. E, gente, eu vou colocar o 6 em evidência, tá? 6 em evidência vezes 1 mais 5, 6. Então, eu vou formar 6 moléculas de 6 carbonos, 36 carbonos, né? Aqui eu tenho 6 carbonos, aqui eu tenho 30. Nesse caso, moçada, a gente vai ter lá, né? 6 mais 30, 36. Sendo que eu peguei 6 moléculas de 1, 6 moléculas de 5, fiz 6 moléculas de 6, 6 hexoses. Não sei, entretanto, se alguém vai lembrar que essas hexoses são extremamente instáveis. Tanto é que elas nem nome têm. Imediatamente elas se quebram e originam, moçada, lá 12 moléculas de triose. Essas 12 trioses, 12 moléculas de 3 carbonos dá 36 carbonos, 36 carbonos rodando no ciclo, chamadas, moçada, pelo nome de PGA. É o ácido fosfoglicérico. Você vai pegar, moçada, essas 12 trioses, o tal do PGA vai fornecer ATP, vai fornecer NADPH2. Notem que eu não forneci carbonos, então 12 trioses continuam sendo 12 trioses, só que agora ela é chamada pelo nome de PGAL, é o aldeído fosfoglicérico. Sendo, gente, que na aula de fotossíntese a gente comentou que o PGAL, 12 trioses, 12 de 3 carbonos são 36 carbonos, sendo que a gente comentou que o PGAL funciona como uma espécie de, sei lá, coringa, né? No sentido de que ele pode originar qualquer molécula orgânica da natureza. Que eu vou fazer o seguinte, vou pegar desses 12 PGAL, vou pegar 2 PGAL, 2 trioses, 2 de 3 carbonos dá 6 carbonos, o que dá para fazer uma hexose. No primeiro momento, essa hexose, ela é a frutose. Num segundo momento, você produz glicose C6H12O6. Nesse caso, esses 6 carbonos aqui são, então, esses 6 carbonos que entraram bem aqui. Sendo pessoas que a gente foi lá e pegou 12 PGAL. Desses 12 eu separei 2, 12 menos 2. Esses 2 aqui viraram lá frutose e depois glicose. A gente, moçada, tem 10 ainda. Ora, 10 trioses, 10 PGAL, 10 de 3 carbonos são 30 carbonos. Tudo está começando com 30 carbonos, tudo está terminando com 30 carbonos. É uma questão de rearranjar, né? Eu vou pegar 10 moléculas de 3, transformar em 6 moléculas de 5, e para isso eu vou utilizar mais ATP aqui na jogada. Claro que a gente faz questão de repetir para vocês. CO2 mais ribulose 1,5-difosfato forma hexoses tão instáveis que elas nem têm nome, elas se quebram em trioses. Essas trioses, PGA, ácido fosfoglicérico, recebe ATP, NADPH2, forma 12 outras trioses, PGAL, ou aldeído fosfoglicérico. Dessas 12, eu separo 2, 6 carbonos, para fabricar a glicose de 6 carbonos. De 12, sobram 10. 10 moléculas de 3 carbonos. 10, PGAL, né? 10 moléculas de 3 carbonos dá 30. 6 de 5 dá 30, eu rearranjo
para esse eu gasto ATP, e aí começa a brincadeira toda de novo. Aqui, moçada, nessa esculhambação, eu descrevi o ciclo de Calvin, né? O ciclo das pentoses, de maneira relativamente detalhada, né? Aliás, tá bom demais você saber isso aí, né? E olhe lá, né? Isso aqui, cobrado desse jeito, nos vestibulares mais maluquinhos. Eu lembro para vocês que a enzima que faz a primeira reação desse ciclo é uma enzima, gente, chamada de rubisco. Na verdade, o nome dela é um pouco mais complicado do que rubisco. O nome, gente, lá da rubisco é ribulose carboxilase oxidase. Rubisco é um apelido que ela tem. Nesse caso, o que acontece é que a rubisco pode fazer duas coisas. Está lá a ribulose de fosfato de 5 carbonos e a enzima ribulose carboxilase oxidase. Nome grande, hein, gente? Também conhecida com o nome de rubisco. Ela pode fazer duas coisas com RUDP. Ela pode carboxilar, ela pode adicionar CO2, ou ela pode oxidar. Ela pode adicionar oxigênio. Na verdade, existem essas duas possibilidades, né? Então, a rubisco, ela pode pegar a ribulose de fosfato, fornecer CO2, carboxilar, fornecer oxigênio, oxidar. Sendo que, quando é que ela faz cada um deles? Toda vez que tem muito oxigênio, ela oxida. Toda vez que tem pouco oxigênio aqui na brincadeira, ela vai lá e carboxila. A quantidade de CO2 não interessa. Não me interessa a quantidade de CO2. Quem controla a enzima é a quantidade de oxigênio, né? A enzima tem uma afinidade muito grande pelo oxigênio, então o CO2 é o de menos. Se você tiver muito oxigênio, não me interessando a quantidade de CO2, você oxida. Se tiver pouco oxigênio, você carboxila. Sendo que, se tu pega a ribulose de fosfato e adiciona CO2, se você pega ribulose 1,5 de fosfato e adiciona CO2, é exatamente, moçada, para entrar no ciclo de Calvin. Aí você pega 5 carbonos mais 1 dá 6. 5 carbonos mais 1 dá 6 e tu faz uma hexose. Só que essa hexose ela é tão instável que nem nome ela tem. Então ela quebra em 12 trioses. Sendo, né, pessoas, que só fazer aqui um balanceamento rápido, se você pega 6 CO2 com 6 ribulose, dá 6 hexoses, dá 12 trioses. Vou dividir tudo por 6. Se eu pegar um CO2 e uma ribulose, vou dividir por 6, vai dar 2 PGAs. Ou seja, você pega 5 carbonos mais 1 para produzir 2 PGAs, 2 de 3 carbonos, 6 carbonos, 5 carbonos mais 1 dá 6, você fabrica 2 PGA. E, gente, esses 2 PGAs, eles vão continuar a brincadeira, né? De PGA vai formar PGAL e 2 PGAL dá certinho para produzir uma glicose. Ou seja, isso aqui é exatamente o ciclo de Calvin, o ciclo das pentoses, e tu produz precisamente um C6H12O6, você produz aqui na brincadeira uma glicose na jogada. Entretanto, quando você pega a RUDP e soma com oxigênio, oxigênio não tem carbonos, né? Então, tu faz o seguinte, 5 carbonos mais 0 dá 5, dá para fazer somente um PGA de 3 carbonos. 5 carbonos mais 0 carbonos dá 5, dá para fazer uma molécula de 3, que é um PGA, e você produz uma molécula de 2 carbonos, chamado de ácido fosfoglicólico. Esse ácido fosfoglicólico, de 2 carbonos, faz um verdadeiro city tour por dentro lá da célula vegetal, visita peroxissomos, visita glioxissomos, visita mitocôndrias e vai sendo degradado até originar o CO2. Detalhe, essa parte aqui
da brincadeira, onde você vai pegar o ácido fosfoglicólico e vai degradar ele em CO2, é exatamente a fotorrespiração que a gente estava discutindo. Até comentei, né, que o nome é fotorrespiração. Foto, luz, que acontece quando tem muita luz, né? Porque se tem muita luz, tem muita fase clara. Se tem muita luz, tem muita fase clara, tem muito oxigênio. Como tem muito oxigênio, adiciona oxigênio à ribulose. Aí você, 0 carbonos mais 5, continuam 5. Uma de 3 e uma de 2. Aí outro detalhe, né? Nesse caso, moçada, quando eu tinha 2 PGAs, 2 moléculas de 3 dá 6, dá para fazer uma hexose, glicose. Mas agora que eu só tenho um PGA, só 3 carbonos, 3 é metade de 6, só dá para fazer meia glicose. E por isso que eu estava comentando que a fotorrespiração, ela acontece quando tem muita luz. Quando tem muita luz, você vai ter muita fase clara, muito oxigênio, que ela consome oxigênio, que ela libera CO2, que a fotorrespiração não produz ATP e que a fotorrespiração atrapalha a produção de glicose. Porque se eu tivesse pego o RUDP e tivesse adicionado o CO2 para fazer 2 PGAs, eu tinha produzido uma glicose bonitinha. Mas devido ao muito oxigênio que eu adicionei oxigênio, eu só fabriquei um PGA, só fabriquei meia glicose, ou seja, diminui o rendimento da fotossíntese, diminui o rendimento da produção de glicose em 50%, né? Ao invés de você produzir uma glicose inteira, você produz meia glicose, pelo amor de Deus, é óbvio que não existe meia glicose, mas você pensa em termos de mol, né? Ao invés de você produzir 1 mol de glicose, você produz meio mol de glicose. O resultado, moçada, é que tudo isso aqui que eu estou discutindo tem um objetivo. Deixar bem claro que fotorrespiração é uma merda. Fotorrespiração é um processo que não é legal para a planta. Não é legal para a planta porque ele não vai produzir ATP, ele vai pegar oxigênio, liberar CO2 desnecessariamente. Ô Landim, eu posso pegar esse CO2 aqui e usar ele para poder fazer a fotossíntese? Pode. Mas, cara, é perda de tempo. Você poderia ter pego de cara o CO2 direto para você produzir glicose de imediato. Ao invés de você produzir mais CO2, detalhe, com a diminuição do rendimento da produção de glicose, está perdendo tempo, está perdendo glicose. Não faz o menor sentido. Volto a dizer, nós não sabemos por que esse processo existe na planta. Né? Será, Landim, que tem algum benefício misterioso que a fotorrespiração traz? Cara, a gente não sabe. Mas, a princípio, nós não conhecemos. O que a gente sabe é que a fotorrespiração, definitivamente, não é um mecanismo legal, não é um mecanismo do bem. Isso faz com que a planta ela esteja diante de um dilema muito sério. Em dias quentes e secos, será, moçada, que ela deve abrir ou será que ela deve fechar os estômatos? Ora, se eu falar em seco, falta de água, a gente já sabe que os estômatos, eles fecham. Sendo que quando os estômatos fecham, tem um lado bom, né? Diminui a perda de água por transpiração. Massa, né? Entretanto, nós temos 2 problemas relacionados com o estômago fechar. Você não capta CO2 para fotossíntese. Ô, Landim, mas a planta não respira o tempo todo? A planta não respira 24 horas por dia e a respiração não libera CO2? É verdade. A respiração libera CO2 e o CO2 da respiração pode ser usado na fotossíntese. Ok. Só que tem um detalhe. Como você tem dias quentes, secos, dias, e o estômago está fechado, retém oxigênio. No que retém oxigênio, você vai ter uma alta taxa de fotorrespiração. Isso quer dizer que quando você pegar um CO2 da respiração celular, glicose mais oxigênio, dando CO2 mais água, quando você pegar esse CO2 para fazer a fotossíntese de estômago fechado, com oxigênio pra caralho, fotorrespiração pra caramba, você tem um baixo rendimento de fotossíntese, um baixo rendimento de produção de glicose.
Daí, né, pessoas, quando os dias são quentes e secos, sim, o estômago tem que fechar. Senão a planta desidrata até a morte. O maior medo da vida da planta é desidratar, então o estômago fecha para ela não perder água por transpiração. Mas não entra CO2 para fotossíntese e a pouca fotossíntese que ela pode fazer, cara, com muito oxigênio, muita fotorrespiração, o rendimento ele vai ser muito pequeno. E é por isso que existem algumas plantas que as plantas moçada têm mecanismos para driblar a fotorrespiração, para em dias quentes e secos, a fotorrespiração não atrapalhar o rendimento de produção de glicose, mesmo com os estômagos fechados. Vamos conversar um pouquinho sobre essas plantas?